que eu vou te contar aqui não é fofoca de internet nem é briga de partido. É um alerta sério. No ano de 2013, a convite do Centro de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, eu escrevi um artigo científico sobre o comportamento das massas e as estruturas de controle social que foi publicado na sua revista acadêmica Sínteses. E o que eu escrevi lá atrás explica exatamente o nó que o Brasil está vivendo hoje. A minha tese provou que quando os grandes políticos e a imprensa começam a falar de intolerância ou a criar brigas religiosas, isso é apenas uma cortina de fumaça. Eles usam a fé e a moral do povo como um escudo para esconder o que eles realmente querem, o controle e o poder absoluto sobre a sua vida. Fique comigo até o final porque eu vou te mostrar com fatos como estão tentando manipular os seus sentimentos mais sagrados para te transformar em massa de manobra. Naquele artigo, apresentei uma tese que se provou profética para o Brasil de hoje. Eu classifiquei isso como intolerância racional, que é quando elites políticas manipulam narrativas, usando a grande mídia e a engenharia social para criar cortinas de fumaça. Essas elites desenham narrativas sob medida para criar o que eu chamei no artigo de intolerância do senso comum. O objetivo? Dividir para conquistar. Eles criam falsas discussões para fazer o povo se esquecer das coisas que realmente importam, como a economia, a segurança e a liberdade. Enquanto a sociedade se digladia em debates morais legítimos nas redes sociais, o projeto de poder avança silenciosamente nos bastidores, amparado por um judiciário visivelmente alinhado a uma agenda ideológica. Como mostrei na minha pesquisa, o problema nunca esteve na fé, nos dogmas ou nos valores do cidadão de bem. O problema está no ego e na ambição de homens poderosos que usam o nome de Deus para justificar um projeto de dominação. Quem não entende isso, acaba virando peça no tabuleiro deles. Vamos olhar para os fatos de 2026 com inteligência. Você com certeza tem visto na mídia que o grupo que está no governo hoje, que é de esquerda, de repente começou a querer conversar com os evangélicos, a visitar igrejas e a dizer que respeita os cristãos. Tomemos como exemplo a recente e súbita tentativa do PT e Lula de buscar interlocução com o setor evangélico. Mas para saber se um político está sendo verdadeiro, você não deve ouvir o que ele diz na época de eleição. Você deve olhar para o que ele sempre defendeu na vida inteira. E qual é o histórico desse grupo político? Ao longo de décadas, o pensamento de esquerda no Ocidente e na América Latina sempre defendeu pautas que batem de frente com a família tradicional. Eles são a favor da liberação da ideologia de gênero nas escolas, sempre atacaram o patriotismo. Mais do que isso, o modelo de governo que eles admiram no exterior é o de regimes que, historicamente, e isso também consta nos registros do meu artigo de 2013, perseguiram, fecharam igrejas e tiraram a liberdade do povo. Basta olhar para o que acontece hoje em grandes potências comunistas do outro lado do mundo, onde o governo controla até o que o pastor pode pregar. Então eu te pergunto, essa mudança de postura agora é real ou é apenas uma máscara para conseguir votos? A verdade é que não é respeito à fé, é cobiça pura. Eles sabem que a maioria do povo brasileiro é cristã e que não aceita o avanço do socialismo. Por isso tentam desincompatibilizar o incompatível temporariamente. É um teatro de conveniência. O plano do governo e os verdadeiros aliados internacionais deles permanecem os mesmos. Essa aproximação artificial é uma articulação puramente marqueteira que visa apenas uma coisa: neutralizar a resistência da igreja para garantir mais 4 anos de mandato. O objetivo final? Subjugar as garantias individuais, enfraquecer os valores conservadores e consolidar um projeto de poder absoluto que vai empurrar o Brasil ainda mais fundo no abismo ideológico. Um plano de poder assim não se mantém apenas com propaganda de massa. Ele exige o alinhamento e o aparelhamento das instituições de Estado. E o que estamos vendo hoje no Brasil é assustador. Observamos um fenômeno sociológico preocupante. As instâncias mais altas da nossa justiça, que deveriam ser neutras e defender a Constituição, parecem estar completamente alinhadas com as vontades e com a cartilha ideológica do governo central. Quando o equilíbrio entre os poderes é mitigado e decisões arbitrárias ou monocráticas passam a moldar o debate público,
a segurança jurídica e a própria liberdade de expressão do cidadão comum entram em uma zona de severa vulnerabilidade. Quem tenta levantar a voz ou expressar sua opinião livremente acaba sendo perseguido ou calado por decisões que parecem vir de um tribunal político e não da lei. E quem está governando ao lado deles? O governo atual distribuiu ministérios e postos-chave na administração pública para pessoas que carregam históricos pesados de processos por desvio de dinheiro público e corrupção. O amor à pátria e a prioridade técnica deram lugar à acomodação de interesses de manutenção mútua no poder. Esse sistema funciona assim. A propaganda engana o povo, a estrutura persegue a oposição e o dinheiro público financia a permanência da narrativa. Se as pautas são historicamente divergentes e os alinhamentos são tão explícitos, por que insistir tanto em tentar entrar nas igrejas agora? A resposta é uma questão de matemática e lógica de sobrevivência política. As elites da esquerda compreenderam que a igreja cristã e o pensamento conservador no Brasil representam a última barreira moral e orgânica contra a consolidação de um modelo de controle estatal absoluto. A população brasileira possui valores enraizados na autonomia familiar e nas liberdades individuais. O cristão que lê a Bíblia tem discernimento. Ele não aceita mordaça e não abre mão da sua família e da sua liberdade. Como eles não conseguem mudar o que você pensa, os marqueteiros criaram um plano, fingir amizade e criar uma cortina de fumaça de cordialidade temporária para desarmar a igreja e diminuir a rejeição eleitoral. É um movimento frio e calculado para conseguir mais 4 anos de mandato. E se eles conseguirem, você sabe o que vem depois. O passo seguinte será a aceleração das agendas anteriormente camufladas, o enfraquecimento do Congresso Nacional e a implantação de mecanismos regulatórios para, aos poucos, criar regras, calar os púlpitos e tirar a autonomia e a liberdade de culto das igrejas. Eles querem o seu silêncio hoje, para tirar a sua voz amanhã. Há 13 anos, o alerta que eu deixei nos meios acadêmicos e que renovo agora é claro. O conhecimento e o discernimento são as únicas ferramentas capazes de blindar uma sociedade contra a manipulação psicológica das elites de poder. O texto bíblico, o Evangelho de João 8,32, nos lembra que a verdade tem a função intrínseca de libertar. E a liberdade começa quando nos recusamos a aceitar as narrativas simplistas fabricadas pelo marketing político. Proteja a clareza da sua percepção. Analise os fatos pela ótica da coerência e do histórico de ações e não pelas promessas de conveniência. O futuro das garantias individuais, dos valores da família e da autonomia da nossa nação dependem diretamente da nossa capacidade de enxergar através da cortina de fumaça. E se essa análise fundamentada e científica trouxe uma nova perspectiva para você, eu te convido a fazer parte desta resistência intelectual. Inscreva-se no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos, curta esse conteúdo para que ele alcance mais mentes, deixe um comentário sobre o que essa mensagem te fez pensar e leia o meu artigo científico, cujo link está na descrição desse vídeo e, fundamentalmente, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, familiares e grupos de convivência. Vamos elevar o nível do debate público através da verdade. Que Deus abençoe e proteja a nossa nação e o povo que se chama pelo seu nome.